Olá, hoje nós recebemos no estúdio do RDTV o deputado estadual Valdir Barranco, do PT, que é também presidente do partido no estado, para falarmos da sua atuação nesse ano, projetos, enfim, futuro político aí também do partido. Obrigada, deputado, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. E eu queria já que o senhor iniciasse falando de temas factuais, que são assuntos pontuais que vocês vão abordar, e a gente já vai deixar aqui o convite para a população, né? Vocês estão com um projeto de lei complementar para alterar a composição dos conselhos estaduais de educação e vai ter aí uma audiência para discutir isso. Queria que o senhor falasse desse projeto e quando vai ser essa audiência, quem pode participar. Bom dia, Lídice, bom dia a todos os servidores aqui do RD News, que sempre nos recebem aqui com muito carinho. Agradecer essa oportunidade. Meu bom dia a todos os telespectadores que acompanham esse portal tão importante da política aqui do estado de Mato Grosso, que é o RD News. E nós recebemos lá na Assembleia Legislativa a mensagem do governo do estado, cujo projeto de lei complementar é o 17 de 2023 e busca fazer mudanças na composição do Conselho Estadual de Educação, alterando as leis complementares 49 e 50 de 1998, que foram leis oriundas de todo um trabalho, de uma luta dos profissionais da educação ao longo de muitos anos, e que lá no governo de Dante de Oliveira chegou-se a um acordo e o governo do Dante encaminhou para a Assembleia, foi aprovado, e é praticamente a Bíblia da educação que rege, né, os princípios, os direitos e toda a organização, não só do Conselho, mas do Sistema Estadual de Educação no estado de Mato Grosso, que engloba, para além das escolas públicas, estaduais e municipais, também as instituições privadas de ensino e também as universidades, a universidade estadual e também o sistema de ensino profissionalizante, técnico e profissionalizante. Portanto, nós temos um conselho que desde então está em vigor aqui no estado de Mato Grosso, e agora o governador busca fazer uma alteração muito ruim nesse conselho, que reduz de 24 participantes para 14, inclui algo que não tinha, que são salários robustos, né? Um salário, por exemplo, do presidente do conselho, ele deixará de ter autonomia enquanto representante de um conselho e passará a ser um secretário do Estado, porque ele vai receber 60% do salário que recebe um secretário de Estado. Então isso fere a autonomia, porque à medida que você passa a ser praticamente um cargo de confiança, você vai ter que ler conforme o livro, né, do governo do Estado. E, além do mais, também reduz a participação popular, porque vai retirar, por exemplo, a participação dos indígenas, que é algo que a gente não admite, dos negros. A população negra tem um assento, não vai ter mais, se prosperar essa participação, e vai reduzir também a participação das instituições que representam os trabalhadores. Portanto, nós estamos trabalhando para que possamos mudar isso. Já tivemos alguns pedidos de vista na Comissão de Educação, o último agora na semana passada. Temos uma audiência pública que foi aprovada pelo plenário, vai acontecer dia 30, às 9 horas, próxima quinta-feira, onde nós queremos discutir com o Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que representa os indígenas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, a AMM, o Undime, a representação dos Conselhos Municipais de Educação, o sindicato, enfim, queremos fazer uma ampla discussão sobre isso, para que possa nascer do seio da sociedade uma proposta, né, e não que se limite. O que nós temos visto no mundo é a ampliação dentro dos poderes constituídos da representatividade da sociedade civil e não o enxugamento como o que está acontecendo aqui no Mato Grosso. Então, convido a todos e todas para participarem na Assembleia Legislativa no dia 30, a partir das 9 horas da manhã, próxima quinta-feira, ou acompanharem pelas nossas redes sociais e pela TV Assembleia essa importante audiência pública. Essa audiência vai acontecer só em Cuiabá ou vocês pretendem fazer também em outros municípios do estado? Será só em Cuiabá, em função do tempo, né? O projeto já está para ser deliberado,
Então não há tempo propício para isso, nós vamos fazer uma audiência, portanto queremos uma ampla participação. E aí vai ter transmissão online? Transmissão pelas nossas redes e também pela TV Assembleia. Uhum. Bom, seguindo aí também factual, né, um assunto que a gente está em final do mês de março, mês da mulher, e vocês estão também para abril com um evento para trabalhar a violência política contra mulheres, deputado? Exatamente. Nós já fizemos uma edição no ano passado, uma audiência pública que trabalhou a violência política contra as mulheres, ou a violência contra as mulheres na política. Uhum. Foi virtual, era ainda em meio à pandemia, e agora nós queremos fazer uma segunda edição que será presencial. Nós estamos organizando em parceria com o SEMAT, a União das Câmaras, que neste mês de março tem a sua vice-presidenta, assumiu a presidência, e a vereadora Hillary, lá do município de Indiavaí. E sendo ela uma mulher, e nós já tivemos essa parceria um pouco meio que distante, né, no ano passado, ela nos procurou e nós vamos reeditar e queremos uma ampla participação, não só das mulheres, mas também dos homens, porque é hora dos homens deixarem o machismo de lado, deixarem o preconceito de lado e partir para a defesa das mulheres na política. Nós não aceitamos qualquer tipo de preconceito, violência, discriminação contra as mulheres em nenhum setor da sociedade, mas de maneira especial na política é inconcebível. E nós tivemos no ano passado violências drásticas. 3 vereadoras aqui em 3 municípios, uma delas foi exatamente a Hillary lá em Indiavaí, foram proibidas de realizar as audiências públicas em defesa das mulheres no mês da mulher do ano de 2022. A Câmara, os homens, né, câmaras onde só tem uma mulher, e os demais membros homens, vereadores, se colocaram assintosamente, violentamente contra no momento que o requerimento foi aprovado, e isso não pôde acontecer e trouxe traumas, e essa discussão precisa ocorrer, né? Então nós vamos fazer uma ampla mobilização, contando com os agentes políticos, homens e mulheres, e também com as representações da Justiça, do Ministério Público. Vamos convidar o Ministério da Justiça, o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, para que possam se fazer presente também nessas discussões. Então esse evento vai ser em abril? Vai ser no mês de abril, estamos ainda acordando a data. Uhum. É um convite, é mais que um convite, é um chamado para os homens contribuírem e abraçarem essa causa, porque parece uma novela que não tem fim, né? Se discutir hoje, nesse tempo, 2023, um assunto tão importante que é o direito da mulher, do acesso, né, à política, a cargos, a direitos que deveriam ser iguais, né, deputado? Verdade, Lídice. E assim, quando as mulheres fazem essa defesa, é algo que parece natural, mas lá na Assembleia nós temos uma representante feminina, que é a deputada Janaína. A gente não pode deixar só para ela fazer essa defesa. Nós, homens, temos que nos abraçarmos também nessa defesa, e eu tenho buscado fazer isso, não só na apresentação de propostas, de proposições, mas também no debate, no dia a dia, envolvendo e chamando os homens para fazer a defesa das mulheres em todos os âmbitos. Bom, seguindo nas pautas, porque a gente tem bastante assunto aqui para abordar com o deputado, há a possibilidade do presidente Lula vir em abril em Cuiabá, falando que a gente está, né, falando do mês de abril, entregar obras. Já tem esse calendário que foi até aventado aqui pelo próprio prefeito em entrevista, né, dessa possibilidade. Isso já está em negociação? Como é que está? Olha, quando o presidente vinha a Rondonópolis, ele estava se organizando para estar também em Cuiabá. No entanto, no mesmo dia ele tinha outro compromisso em São Paulo e ele não pôde vir a Cuiabá, e fez esse compromisso de estar vindo em Cuiabá num outro momento, que poderia ser no mês de abril. Eu não sei, né, mas agora nós tivemos essa mudança. O presidente tinha uma agenda para a China, todos sabem, né? Ele teve um princípio de pneumonia no final da semana passada, na sexta, acho que foi diagnosticado, está em tratamento. Os médicos recomendaram que ele não viajasse, até porque
é uma infecção que transmite, né? E ele alterou a agenda e vai fazê-la em abril. Então, vamos ter que aguardar agora como ele organizará. O presidente está percorrendo muito o Brasil, ele quer fazer 2 ou 3 estados por final de semana, é isso que ele tem dito, a gente percebeu agora no Nordeste, como ele já andou, né? Então, creio que a gente pode tê-lo aqui em abril. Se não for em abril, ele virá. Virá em maio, ele virá porque nós teremos muitas obras para serem lançadas aqui, rodovias federais, que ele vai começar a recuperação e também pavimentação, UPAs, né, investimentos na saúde, o Mais Médico, habitações, então já estivemos lá com ele em Rondonópolis, ele está se organizando para vir também em Barra do Garças, que nós temos habitações do Minha Casa Minha Vida paradas lá há muitos anos, que ele está retomando agora e virá para inaugurar, enfim, o presidente estará. Também nós estamos trabalhando um projeto da Universidade Federal do Xingu, que é uma implantação, a criação de uma universidade federal para as populações do Xingu e também para, principalmente, a população indígena. E nesse projeto, que está sendo trabalhado com a equipe do presidente e com a participação dos indígenas, inclui, inclusive, um curso de medicina. Então, o presidente tem vontade de vir ao Xingu para ele fazer uma agenda internacional com os povos indígenas e também está lançando projetos como este. Falando em saúde, né, a gente está aí vivendo em Cuiabá a intervenção da saúde, houve aí aprovação na Assembleia, né, o senhor fez um voto contrário à intervenção, de qualquer forma foi judicializado e a intervenção está em caminho. O senhor está acompanhando esses trabalhos, né, da interventora, como é que está, né, hoje a sua posição em relação a isso? O senhor continua ainda contra esse tipo de prática, né, de intervenção do Estado aqui na saúde de Cuiabá, sendo que o Estado todo também tem outras demandas na saúde? Lídice, eu primeiro sou municipalista porque na condição de ex-prefeito vou defender sempre a autonomia dos municípios e também defensor da Constituição Federal. A inserção da saúde com sua autonomia, ela ocorreu somente na Constituição de 1988. E isso foi uma luta, custou caro. Até 1988, os municípios não tinham qualquer autonomia. Nós não podemos admitir hoje que essa conquista ela seja quebrada. Não só para os municípios, mas também para os estados. Se nós pegarmos, é um trabalho que eu estou fazendo agora, pensando um a um os itens que ensejaram a intervenção no município de Cuiabá e os mesmos itens presentes na saúde do estado de Mato Grosso. Quando eu terminar esse trabalho, eu tenho certeza que a situação do estado é muito mais caótica. Se nós formos considerar um dos itens, por exemplo, o número de mandados de segurança, de ações judicializadas para atendimento na saúde no município de Cuiabá, se nós levantarmos isso para o estado, é uma fila inacabável. Que há poucos dias eu ouvi um promotor aqui que cuida da saúde de Cuiabá falando numa das rádios da capital que só nos últimos dias tinha 40 ações judiciais para o Estado cumprir para UTIs pediátricas, que o Estado não cumpria. Então, se nós formos fazer esse levantamento, que é algo até que nos choca, porque quando você liga para o Estado para cobrar que um determinado paciente tenha o seu pedido, né, que está na fila atendido, e a gente fala, olha, senão ele vai ter que judicializar. A resposta é, ele simplesmente vai mudar de fila. Vai sair da fila normal para a fila judicial. Então, e não só isso, agora acabou de ter aí no estado uma operação que bloqueou 35 milhões em bens de uma quadrilha que estava plantada dentro dos hospitais regionais. Então, todos esses aspectos estão presentes também. Então, não é por isso que eu vou defender que a União Federal, que o governo federal faça intervenção no Estado. Não é cabível a intervenção, porque nós temos que separar a conquista da autonomia dos estados e municípios e do regime tripartite na saúde. Foi muito cara, muito trabalhado, ocorreu em 1988 e nós não vamos abrir mão disso. Então, por isso eu sou contra. Ainda não acompanhei, mas vou acompanhar. Na próxima quarta-feira, o presidente Botelho
ele convocou um colégio de líderes para que a equipe, então vocês sabem que a Comissão de Saúde ficou responsável por fazer esse acompanhamento diretamente. Isso não significa que os demais deputados não vão fazê-lo, nós faremos também. Mas nós queremos receber esse primeiro relatório, fazermos um debate desse primeiro relatório, e independente disso, eu vou também fiscalizar e vou continuar fiscalizando do Estado. Essa semana vou fazer algumas denúncias já no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público Estadual, na Câmara de Vereadores, né, de casos que envolvem, porque quem é responsável por continuar fazendo a fiscalização na intervenção é a Câmara, não é a Assembleia, né? A Constituição é bem clara com relação a isso. Então nós vamos continuar fiscalizando e defendendo que não seja quebrado esse regime de autonomia dos estados e municípios. Na sua opinião, o que seria necessário para melhorar essa estrutura da saúde no Estado, né? Já que a gente está falando aí de um público mais amplo aí, né? Mato Grosso é tão gigante, tem tantas demandas, o que poderia se fazer para melhorar, deputado? Eu quero citar aqui dois aspectos. Primeiramente, o que levou à situação da saúde em Cuiabá. Após as eleições de 2020, quando o governador perde as eleições com seu candidato e o prefeito se reelege, o governo usou do aparato do Estado para ele isolar o município de Cuiabá. É como, às vezes, alguns regimes fortes, como os Estados Unidos, fazem com algumas economias que eles elegem como inimigo. Eles isolam, fazem um embargo e não pode comprar, ninguém pode vender para eles. Aqui, no caso do Estado, o Estado isolou no sentido de não transferir recursos para o município de Cuiabá. E se nós pegarmos um comparativo entre Cuiabá e outros municípios, nós vamos ver que municípios menores receberam mais recursos para a saúde do que o próprio Cuiabá. Então isso eu acho que foi fundamental para causar essas dificuldades na saúde aqui. Com relação ao Estado, eu defendo e eu acho inadmissível que em pleno 2023 um paciente saia lá de Nova Bandeirantes, que é meu município, a Piacás, ou saia lá do Araguaia, para vir fazer um tratamento em Cuiabá. Nós temos hospitais regionais, mas eles só tratam as doenças mais básicas. No momento que recepciona um paciente que ele precisa de um tratamento mais específico, ele tem que se deslocar de tão longe para vir para Cuiabá. Então, é mais do que na hora, mais do que necessário, que o governo do Estado possa descentralizar essas ações para hospitais regionais localizados. E não precisava de muitos. Eu acho que se ele tivesse um em Sinop, para atender a região norte, um no Médio Norte, em Tangará, Juína, para aquela região de Colniza, Juína, Cotriguaçu, um outro em Barra do Garças, para atender a região ali do Araguaia, e um outro em Cáceres, e mais o de Cuiabá, seria suficiente. Então, é preciso fazer isso. Não dá para admitir mais que a saúde seja tratada dessa forma. É desumano com a pessoa que fica... Eu, há poucos dias, recebi uma ligação da filha de um paciente que ficou 4 anos esperando uma cirurgia de quadril. Uma cirurgia de quadril, sem poder caminhar, uma pessoa que precisava trabalhar. Eletiva, 4 anos. E depois, ela entrou na justiça e conseguiu, através da Defensoria Pública, uma liminar, e a liminar não era cumprida. Então, a gente teve que ir lá, teve que ser muito duro com o secretário, dizer para ele que ou ele atenderia a liminar, ou nós ingressaríamos com pedido de prisão por descumprimento de liminar, para que a pessoa pudesse ter essa cirurgia cumprida, né? Então, é desumano com o município, é desumano com os profissionais da saúde, uma enfermeira, por exemplo, que sai lá do Nortão ou do Araguaia, andar 1.500 quilômetros, 1.200 quilômetros, para trazer um paciente aqui, nas condições dos veículos que não são boas, às vezes tem que vir atrás acompanhando o paciente. Então nós precisamos mudar esse cenário aqui em Mato Grosso. Na mesa diretora está aí também essa questão do presidente da Assembleia, né, o deputado Botelho, em mandados consecutivos como presidente, né, e isso está agora vai sair a decisão no STF.
né? Mas assim, já se discute muito o que vai ser depois, permanecendo ou não, né? Qual a posição do senhor? O senhor, por exemplo, almejaria, né, essa função, esse cargo de presidente da mesa diretora? Olha, eu não almejo essa... Quem está deputado, quem não gostaria de ser presidente, né? O vereador quer ser prefeito, o governador quer ser presidente, mas eu acho, se dependesse de mim, a minha defesa é que nós fizéssemos como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Lá tem eleição todo ano, e participa das eleições quem está presente nas maiores bancadas. Então há uma rotatividade. Companheiros nossos do PT, por exemplo, mesmo em governo de oposição, são eleitos lá presidentes. Assim como ocorre também dos tribunais, né? O Tribunal de Justiça, no STF. Então, se dependesse da minha opinião, o que nós teríamos aqui era uma rotatividade maior, com eleição todos os anos, mudando a composição da mesa para que todos tivessem oportunidade de demonstrar o seu trabalho e oxigenasse mais. No entanto, não é assim que ocorre. Tem essa disputa judicial também, salvo engano, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, que já ofereceu o seu voto, e agora a decisão cabe ao pleno, né? Geralmente, nessas decisões, o pleno não demora muito a decidir. Então, creio que até o mês de junho deve ter uma decisão que não será só para Mato Grosso. Uma vez ela sendo publicada, vai valer para todos os demais estados, né? Qual seria o nome que o senhor acha que deveria ser agora o próximo presidente da mesa? Olha, eu não tenho nome, até porque eu creio que até se ter essa decisão, não haverá essa discussão lá na Assembleia. Nós acabamos de sair de uma discussão que Max era candidato e o Botelho também era candidato, e acabaram os dois chegando a um acordo, né? E parece que tem um acordo também para que haja o apoio para o Max daqui 2 anos. E eu até li uma reportagem que o Max, nosso primeiro secretário, disse que vai torcer para que se mantenha, até porque ele tem esse acordo, né, apalavrado de que ele seja o próximo candidato aí do Botelho. Então, eu não vou arriscar aqui, dar nenhum palpite, se até eles não estão dando, né? E por fora tem a Janaína, que sempre que vem querendo há muito tempo, verdade. Né? Bom, falando de eleições de 2024... Mas eles se entendem bem, no final eles se entendem. O site está sempre cobrindo, né, essas pautas aqui. Bom, falando de eleições 2024, aí também já existe então uma disputa interna para o nome de quem seria aí o candidato do PT, né, para Cuiabá, Rosa Neide Olúdio Cabral, e também tem aí, parece que da composição da federação, a Maria Lúcia, né, do PCdoB. Como é que estão essas tratativas, deputado? É uma pergunta muito importante, porque nós vivemos numa nova concepção, né? A gente não tem mais o partido PT, o PCdoB ou o PV. Nós somos uma federação e a gente tem que se compreender enquanto federação, dialogarmos com os 3 partidos. Tivemos já uma experiência que foi a primeira, que foi no ano passado. Acho que foi um laboratório para essa experiência. E agora, cada um dos municípios do Brasil vai ter que fazer essa discussão madura. Às vezes nós teremos um município em que um ou outro partido não existe. Então os que existem vão ter que conversar entre si. E aqui em Cuiabá, diferentemente, nós temos os 3 partidos muito bem organizados. E os 3 partidos têm nomes, isso é bom, né? O PT tem 2 nomes muito bons, que é o nome da deputada Rosa Neide e do deputado Lúdio Cabral, que são daqui de Cuiabá e são muito presentes, tiveram um resultado magnífico aqui. Lembrando que a deputada Rosa Neide é de Diamantino, né, ela vota lá, mas ela já manifestou o interesse, já que ela mora aqui, ela vota lá, mas mora aqui há bastante tempo, né, em estar fazendo essa transferência do título para cá, porque ela foi muito lembrada nas urnas aqui em Cuiabá, quase 25 mil votos, né, nas eleições passadas. E o deputado Lúdio, que é daqui, e aí nós temos o PV, que tem o nome do Estopa, PCdoB, que também tem um nome, que não se manifestaram ainda, mas a gente sabe que é um nome forte, que é da professora Maria Lúcia. Eles são todos inteligentes, muito maduros,
Eu acho que eles vão conversar muito entre eles ainda e depois no âmbito dos partidos, para a gente chegar a um denominador comum. O que eu tenho é que qualquer um desses nomes que for colocado pela federação será um nome muito bom e teremos aí, juntando todos eles, o capital político e a intelectualidade deles, nós teremos condições de todos unidos fazermos um bom projeto aqui para o município de Cuiabá e trazermos para dentro dessa discussão outros partidos, como o PSD, por exemplo, do Fávaro, que está com o presidente Lula, aliás, no governo, o próprio PP também, que pode estar nessa discussão. Enfim, teremos meses aí, os próximos meses, com certeza, de muita conversa entre esses 4 nomes e entre os diretórios municipais. O diretório estadual não vai intervir nisso, né? Não cabe a nós. Só se formos chamados para uma ou outra discussão, mas eles é que definirão no âmbito dos diretórios municipais. E nos municípios, então, como é que vocês... qual a expectativa para aumentar aí o número de representantes do PT nas prefeituras? Tem alguma programação para isso? Nós vamos começar agora os encontros regionais do PT. Nós também faremos um curso de formação para lideranças com alguns módulos. Estamos trabalhando isso, inclusive com a participação da nossa Fundação Nacional do PT, que é a Fundação Perseu Abramo, para que nós possamos preparar melhor os quadros que nós temos. Com base no primeiro ano do presidente Lula, que foi 2003, lá no primeiro mandato dele, em que 2004 nós tivemos em todo o país, e aqui no Mato Grosso também, uma eleição grande, né? Uma boa eleição de prefeitos. Eu, inclusive, fui eleito em 2004 e sei o que significou o trabalho do presidente Lula, as ações, os programas chegando aos municípios. Eu creio que nós teremos uma reedição disso em 2023 para 2024, com o governo chegando com musculatura, com programas sociais. O PT vai poder trabalhar os seus nomes, se empoderar dessas ações, obviamente, e vamos escolher aí um bom resultado, não só o PT, mas os partidos da base do presidente Lula. Ok, muito obrigada novamente pela sua presença, deputado. Já acabou, Liz? Quase meia hora, Tão não foi? boa, né? Tão boa, bom Passa nosso rápido o bate-papo. tempo, né? Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui e me colocar sempre à disposição, né? Para aquilo que vocês quiserem, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou presencialmente, ou gravando. E, mais uma vez, convidar a toda a sociedade mato-grossense para acompanhar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, através das nossas redes sociais, do deputado Valdir Barranco, e também através da TV Assembleia e da Rádio Assembleia, que sempre está transmitindo aí os trabalhos da Assembleia Legislativa. Desejar a todos uma semana profícua de muito trabalho, de muitos resultados, de muita saúde. Isso é uma coisa que eu valorizo. Eu completei 2 anos de renascimento na última sexta-feira, quando eu voltei da Covid, né, depois de 52 dias de intubação. Então, valorizo muito e agradeço a Deus todos os dias pelo dom da vida. Forte abraço, fiquem com Deus, estamos juntos na luta. Ok, obrigada. Nós ouvimos o deputado estadual Valdir Barranco, do PT, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News, no destaque do RDTV. Curta e compartilhe. Até a próxima.